Você está com dúvida para trabalhar com MDC, MMC, números primos? Vem comigo porque hoje você vai aprender. Oi, meu nome é o Alan David, esse é o canal Quem Foi Que Disse, o canal que está aqui na internet para ajudar a desbloquear a sua mente para matemática, raciocínio lógico, para que você consiga se preparar para concursos, Enem, vestibulares ou até mesmo reforçar aqueles conteúdos básicos da matemática básica que a gente estuda aí no ensino fundamental e ensino médio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre MDC, MMC e números primos. Você sabia que é possível a gente calcular o MDC e o MMC usando somente a decomposição de um número em fatores primos? Pois é isso que a gente vai fazer hoje. E para falar um pouquinho sobre decomposição em fatores primos, a gente tem que entender o que é um número primo. E aí a gente vai recordar um pouquinho antes disso sobre números primos. Bom, o que são o conjunto dos números naturais? Fazendo aqui um parênteses na nossa aula. O conjunto dos números naturais são aqueles números que a gente usa para quantificar. É o primeiro tipo de conjunto numérico que a gente tem contato quando a gente está aí na educação básica, né? No ensino fundamental, principalmente. Que é aqueles números que a gente usa para determinar quantidades. Então, por exemplo, nesse momento tem 0 canetas nas minhas mãos. Então, eu estou usando o número 0 para determinar a quantidade de canetas que eu estou segurando. Nesse momento, 0. Agora eu estou segurando uma caneta. Então, 1 também é utilizado para quantificar. Nesse caso, determinar que eu estou segurando uma caneta. Agora eu estou segurando 2 canetas. Então, o número 2 também é usado para contar. Neste momento, tem aproximadamente 3 pássaros cantando na minha janela. Então, 3 também está sendo utilizado aí para a gente contar quantos pássaros estão cantando ali agora na janela. Então, todos esses números a gente usa para contar. Esses números a gente chama de conjunto dos números naturais. Dentro do conjunto dos números naturais, a gente tem um subconjunto que a gente vai chamar de números primos. O que são os números primos? São números naturais que só possuem 2 divisores. Lembrando, o que é divisor? É o número que a gente pode usar para dividir. Então, no caso, números primos são números que só podem ser divisíveis por 2 números. E quando eu digo divisível, eu estou dizendo que eu consigo efetuar a divisão, essa divisão dá um resultado exato e não sobra resto. No caso, nosso resto é 0. Então, números primos precisam ter somente 2 divisores. Então, quais desses números aqui a gente poderia chamar de números primos? O 0. Quantos números eu posso usar para dividir o 0? 0 pode ser dividido para 1. Não tenho nada. Dividido para 1, continua nada, não sobra resto. Então, 0 foi divisível por 1. 0 pode ser dividido por 2. 0 dividido para 2, não tenho nada. Dividido para 2, continua nada para ninguém e não sobra resto. Então, 0 também é dividido por 2. Na real, o 0 é dividido por qualquer número, exceto o próprio 0. Daí, 0 tem infinitos divisores. Portanto, 0 não é considerado número primo, porque ele tem muitos divisores. O 1. O 1 só pode ser dividido por ele mesmo, né? Porque eu não posso dividir nenhum número por 0, porque 0 não pode ser utilizado como divisor. E o 1 dividido pelo próprio 1 dá 1 e não sobra nada. Não dá para dividir o 1 por 2, por exemplo, porque não seria um número natural, não seria uma conta exata, a gente teria resto. Não dá para dividir 1 por 3 e não dá para dividir 1 por nenhum outro número. Lembrando que quando a gente está trabalhando com números naturais, a gente precisa que o nosso dividendo seja sempre maior que o nosso divisor. Então, 1 não pode ser dividido por nenhum outro número que seja maior do que ele, porque aí eu estaria ferindo essa regra, colocando ali um divisor maior do que o nosso dividendo. Lembrando, dividendo é o que eu tenho. Divisor é a parcela que eu vou usar para dividir. Então, 1, na real, só pode ser dividido pelo próprio 1. Ele só tem um divisor. E eu preciso que, para ser número primo, ele tenha exatamente 2 divisores. Então, o número 2. Será que o número 2 é um número primo? Sim. Sabe por quê? Porque o 2 pode ser dividido para 1. 2 dividido para 1 dá 2 para cada um, não sobra nada. E o 2 pode ser dividido pelo próprio 2. 2 dividido para 2 dá 1 para cada um e não sobra nada. Então, o 2 tem 2 divisores. Logo, o 2 é um número primo. Outro número que tem essa mesma característica é o 3. Eu só posso dividir o 3 para 1 e só posso dividir o 3 para o próprio 3. Se eu tentar dividir o 3 por qualquer outro número, ou não vai dar certo, porque eu vou ter um divisor maior do que o meu dividendo,
ou a gente vai ter resto. E o nosso objetivo aqui não é nem ter resto e nem usar um divisor maior. Então, 3 só pode ser dividido de forma exata, somente por 1 e por ele mesmo. O 4 seria um exemplo de número primo? Não. Sabe por quê? Porque o 4 ele pode ser dividido por 1, ele, por ser um número par, pode ser dividido por 2, lembrando que todo número par é divisível por 2, e o 4 pode ser dividido por ele mesmo. Então, o 4 tem 3 divisores. Na real, o 2 é o nosso menor número primo e o 2 é o nosso único número par que vai ser primo. Todos os outros números pares, por serem divisíveis por 1, por 2 e por ele mesmo, já vão ter pelo menos 3 divisores. Então a gente não tem mais nenhum outro número par que vai ser primo. Então daqui eu já posso cortar todos os números pares como possibilidades de serem números primos. Tirando 2, todos os nossos números primos são números ímpares também. Tá? Então o 5 seria um número primo? Sim, porque ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. O 7 também só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. O 9, apesar dele ser um número ímpar, ele também é número primo? Que isso? Não, gente, o 9 não é um número primo. Por que ele não é um número primo? Porque ele pode ser dividido por 1, 9 dividido para 1 dá exatamente 9, não sobra nada para ninguém, então a gente não tem resto. O 9 pode ser dividido por 3, porque 9 dividido para 3 dá 3 para cada um e não sobra nada. Então, novamente, foi uma divisão exata com resto zero. O 9 pode ser dividido por ele mesmo. O 9 tem 3 divisores. Eu falei anteriormente que, tirando o 2, todos os outros nossos números primos seriam números ímpares. Mas eu não disse que todos os números ímpares são números primos. Isso é falso. E tá aí o 9 para mostrar exatamente o contrário disso. 9 é ímpar, mas 9 não é primo, ok? Devagar com andor que o santo é de barro. Mas outro exemplo de número primo seria o 11, porque o 11 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então 11 é um número que aqui a gente circularia. Depois do 11 a gente pode utilizar o 13, porque o 13 também é um número primo, também é um número que tem essas características. Depois do 13, a gente pularia direto para o 17, porque 14 é par, todo par é por 2, por 1 e por ele mesmo, não é primo. O 15 pode ser dividido por 3 e por 5 e por 1 e por ele mesmo, ele tem 4 divisores, a gente precisa aqui de números com apenas 2 divisores, então o 15 não serve, 16 é par, 17 aí sim seria primo. E assim sucessivamente, tá? Você vai seguindo aí a sua lógica, observando que a gente só pode ter no máximo 2 divisores. Na verdade não é no máximo, a gente só pode ter exatamente 2 divisores. Então números primos só tem 2 divisores. Esses são exemplos de números primos e são eles que a gente vai usar na nossa decomposição em fatores primos. Então vamos lá fazer a decomposição? Vamos supor que a gente queira calcular o MDC entre 12, 15 e 30. Como que a gente vai fazer essa conta? A gente vai usar a decomposição do número em fator primo. Então a gente vai pegar o 12 e fazer a decomposição dele. Como que a gente faz a decomposição? A gente traça uma linha aqui. A gente vai colocar desse lado da linha todos os números que a gente vai usar para dividir, no caso, todos os nossos divisores. E os divisores a gente só pode escolher dentro dos números primos. Então, só posso usar aqui números primos, lembrando, 2, 3, 5, 7, só esses números, ok? E do lado de cá a gente vai colocando os resultados e verificar depois a multiplicação aqui para ver se a multiplicação vai voltar para o número 12, ok? Então, vamos lá. 12 dividido para 2. Por que eu vou usar direto 2? Porque 2 é um número par, todo número par é divisível por 2. 12 dividido para 2 dá 6. Resposta, coloca aqui desse lado, embaixo do 12. Agora eu tenho que continuar a divisão. Vou dividir agora o meu 6. Tenho que procurar um divisor primo para o 6. Como 6 é par, eu posso usar o 2. Então, 6 dividido para 2 vai dar 3. E agora eu tenho que procurar um divisor primo para o 3. Como o 3 é um número primo, a gente já viu que números primos só podem ser divisíveis por 1 ou por ele mesmo. Então eu vou usar aqui direto o próprio 3, que vai dar 1 como resposta. Quando a gente chega em 1 ali no resultado, é porque a nossa decomposição acabou. Então 12 pode ser escrito como 2 parcelas de 2 e uma de 3. Vou fazer a mesma coisa agora com o 15. Aí a gente vai fazer a decomposição do 15 em fator primo.
Preciso escolher aqui divisores para eu dividir o 15. Esses divisores só podem ser números primos. 2, 3, 5, 7, aquela listinha lá que a gente acabou de ver. Então aqui, 15. Como 15 é um número ímpar, números ímpares, quando a gente divide por 2, deixa um resto. Então não posso usar aqui o 2. Tem que pegar logo um outro divisor. Vou pegar direto o 3. 15 dividido para 3 vai dar 5. Coloco a resposta aqui. Agora eu tenho que caçar um divisor para o 5. Como 5 é um número primo, números primos só podem ser divisíveis por 1 ou por ele mesmo, porque números primos só tem 2 divisores. E, pelas propriedades de divisão, todo número é divisível por 1 e todo número é divisível por ele mesmo. Então, 5 dividido para 5 vai dar 1. Cheguei em 1 é porque acabou a minha conta. Então, 15 pode ser escrito como produto de uma parcela de 3 com uma parcela de 5. Vou fazer a mesma coisa com 30. Vou procurar divisores primos para dividir o 30. Então, vou usar o 2, porque 30 dividido para 2 vai dar 15. E usei direto 2 porque 30 é par, né? Agora o 15, ó, já tenho aqui uma decomposição por 15, vou só copiar e colar aqui. Então 15 vou dividir por 3, que vai dar 5, e 5 vou dividir por 5 mesmo, que vai dar 1. Depois que a gente faz essa fatoração, ou decomposição do termo em fatores primos, a gente, como quer calcular o MDC, a gente vai pegar os números que foram utilizados em todas as fatorações. Então a gente vai pegar, por exemplo, eu tenho uma parcela de 3 que se repete aqui e se repete aqui. Por mais que eu tenha parcela de 2 que se repita aqui e se repita aqui, parcela de 2 não aparece na decomposição por 15. Por mais que eu tenha parcela de 5 aqui, parcela de 5 aqui, parcela de 5 não aparece na decomposição do 12. Então, o único número que aparece nas 3 decomposições ao mesmo tempo é o 3. Logo, a gente conclui que o MDC entre 12, 15 e 30 é exatamente o 3. E o que significa o MDC? É o maior divisor comum. O maior número que eu possa utilizar para dividir ao mesmo tempo o 12, o 15 e o 30 sem deixar resto. Esse número vai ser qual? Exatamente o 3. Não existe nenhum outro número maior do que 3 que eu possa utilizar para dividir o 12, o 15 e o 30, que vai dar uma divisão exata sem deixar resto. Logo, esse é o nosso MDC. Como que a gente chegou a esse resultado? Fazendo a decomposição em fator primo de cada uma das nossas parcelas e pegando apenas o número que se repetia em todas as nossas decomposições, ok? Agora a gente vai calcular o MMC entre os mesmos números, 12, 15 e 30. A diferença aqui é que agora eu não vou fazer a decomposição deles separadamente. Eu vou fazer assim, ó, dessa forma, todo mundo junto. E aí no final eu vou pegar todas as nossas parcelas aqui e multiplicar para verificar quanto que vai dar, ok? Então 12. A gente vai usar o 2. Por quê? 12 pode ser dividido por 2 e 30 também pode ser dividido por 2. 15, como é um número ímpar, ele não pode ser dividido por 2, ele vai deixar resto. Então o que a gente faz na hora de calcular o MMC? A gente escolhe o divisor, a gente divide quem dá para ser dividido. E a gente repete quem não pode ser dividido. Então 12 por 2 vai dar 6, dá para dividir, divide. 15 dividido para 2 deixaria resto, não vou dividir, repete. 30 dividido por 2 vai dar 15, divido. E agora eu tenho que escolher um outro divisor nessa linha aqui para dividir esses 3 números, ou pelo menos um dos 3. Como 6 é par, eu posso continuar com 2. 6 dividido para 2 vai dar 3. 15 e 15, eles são ímpares, então não dá para dividir. Deixaria resto, então a gente vai repetir. Agora eu tenho que, nessa linha aqui, escolher um divisor para 3, 15 e 15. 3, por exemplo, pode ser dividido pelo próprio 3. Então, vou usar o 3. 3 dividido para 3 dá 1. 15 dividido para 3 vai dar 5. E 15 por 3 dá 5 novamente. Repare que aqui, ó, quando chega em 1, o que acontece? Acabou a decomposição. Não dá mais para dividir nada aqui. Vou só repetir esse 1 até terminar minha conta. Agora eu tenho que continuar dividindo aqui, ó, esse e esse, porque ainda não deu 1. Então, eu preciso continuar dividindo. Vou usar aqui, no caso, o 5, porque como 5 é um número primo, ele só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. Então, eu vou repetir esse 1, que já chegou no nosso final. 5 dividido por 5 vai dar 1, 5 dividido por 5 vai dar 1.
Cheguei em 1 aqui em todas as nossas parcelas, significa que a nossa decomposição acabou. E aí, o que a gente vai fazer agora? Diferentemente dali que a gente pegou somente os números que se repetiam nas faturações, aqui eu vou pegar todos os números. E o que eu vou fazer com eles? Fazer a multiplicação, tá? Então, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 3 vai dar 12, 12 vezes 5, 60. Então, se eu multiplicar, fazer aqui uma multiplicação sucessiva com essas parcelas, a gente chega na resposta 60. E essa resposta ela vai representar exatamente o MMC, entre 12, 15 e 30. Então, o MMC entre 12, 15 e 30 é o 60. E o que significa MMC? O menor múltiplo comum. Múltiplo significa que está na tabuada de multiplicação. Então, se a gente fizer a tabuada de multiplicação do 12, 12 vezes 1, 12 vezes 3, 12 vezes 4, 12 vezes 5, fizer a tabuada de multiplicação do 15, 15 vezes 1, 15 vezes 2, 15 vezes 3, e continuar assim a tabuada. Fizer a tabuada de multiplicação do 30, 30 vezes 1, 30 vezes 2, 30 vezes 3, a gente vai ver que o primeiro resultado que vai se repetir simultaneamente nas 3 multiplicações é o 60. Logo, ele é o menor valor que se repete na tabuada do 12, 15 e 30. Ele é o menor múltiplo comum desses 3 números, desses 3 carinhas, ok? Então, lembrando, a gente vai fazer sempre a decomposição em fatores primos utilizando números que são primos. Números primos são aqueles que só podem ser divididos por um ou por ele mesmo. No caso, só tem 2 divisores. Na hora de calcular o MDC, a gente pega os que se repetiram nas 3 fatorações, ou em todas as fatorações que fizermos. Na hora de calcular o MMC, a gente multiplica todo mundo e vê o resultado. Ok? Beijinhos, até a próxima!